Numa média, o nosso curso, eles são 8 aulas, tá? São divididos em 8 aulas. A primeira aula, a gente vê, então, aqui eu tô com o sumário lá da nossa apostila, tá? Mais fácil pra mim não me perder. Na primeira aula, então, a gente vê um pouco sobre a história dos fios, dos cílios, né? Sobre o mercado de trabalho, sobre o atendimento ao cliente, a nossa postura profissional, como deve ser, sobre os nossos materiais, o que a gente usa, o que a gente vai precisar comprar para poder trabalhar, para poder praticar isso que a gente vai aprender. A gente vai aprender um pouco sobre a biossegurança, o quão é importante, principalmente agora, nessa fase que nós estamos vivendo, devido a esse vírus. E então a gente tem que redobrar nossos cuidados, tá? Contraindicações. Será que tem contraindicação? Será que todo mundo pode fazer uma extensão de cílios? Nós vamos ver isso em aula também. Vamos falar um pouquinho sobre o visagismo, que é a questão do tamanho do olho. Como é que eu faço? Faço um tamanho para tudo? Todo mundo é igual? Se eu uso tamanho 14, a fulana vai usar o tamanho 14 também? Então, a gente vai ver um pouquinho sobre isso. Vamos falar sobre a fichinha de anamnese. O que é uma fichinha de anamnese, né? Vamos ver sobre os cílios postiços, como a gente pode colocar ele. Sobre os cílios em tufinhos. Os cílios tufinhos, será que é o volume russo? Para que eu uso, né, os cílios em tufinho? Vamos aprender sobre os cílios fio a fio. Vamos ter aula prática. Vamos ter, então, o left lifting, que é o permanente de cílios. Vamos aprender com a tintura de cílios. O alisamento de sobrancelhas. E a gente pode ter em aula também uma demonstração do left lift. Então, vai ter muita coisa pra gente aprender. Vamos ter um trabalhinho prático, vamos ter uma prova teórica, então é importante vocês me escutarem, eu falo bastante, mas é bom me escutarem, qualquer dúvida eu vou estar à disposição de vocês, podem me chamar, agora a gente tem aqui o grupo no WhatsApp, né, que vocês podem tirar todas as suas dúvidas a qualquer momento, quiserem me chamar ali, se eu não responder logo, eu procuro responder logo em seguida, tá? Então, a gente tem muita coisa legal pra gente aprender juntas, tá? Hoje a gente pode falar um pouquinho sobre as histórias dos cílios. Você já parou pra pensar quando que começou essa história? Eu comecei a escutar ano passado sobre essa história. Como é que funciona? Será que é de hoje, né, que vem a extensão de cílios? Sabemos que não, né? Ali a apostila nos mostra que foi em 1911 que a Anna Taylor, ela obteve uma patente nos Estados Unidos. Eles eram implantados através de uma fita adesiva sobre a metade da pálpebra superior. E lá em 1916, o diretor de cinema David Griffith, em um filme Intolerância, ele queria destacar o olhar lá da estrela do cinema dele. E foi assim que ele fez, né? A atriz Sienna Owen. Ela queria que a atriz... Ele queria que a atriz ela tivesse um olhar 2 vezes maior. Então, para isso, um cabeleireiro, né? Ele fez com cabelos humanos. Ele costurou uma gaze com cabelos humanos. E ele colou na pálpebra da Sienna, né? Então, no início lá, apenas aqueles artistas que tinham muito dinheiro na época, eles podiam pagar por essa novidade, esse artigo de luxo, né? Ele era extremamente caro. Lá em 1921, o cabeleireiro Charles Nessler, ele já fabricava cílios postiços. E a partir de então ele começou a se tornar padrão das atrizes. Depois, quando o Japão ele começou a fabricar, né? Começou a se tornar mais povão, assim, aonde todo mundo começou a usar. Mas é engraçado a gente saber que no início não existia um rímel, né? Isso é uma curiosidade que eu fiquei sabendo, que eu acho legal em compartilhar. No início não existia rímel.
E elas sempre queriam estar lá com os cílios delas bem bonitos, né? O que que elas faziam? Elas pegavam vaselina e misturavam com carvão. Tu imagina a nhaca que era. Vaselina com carvão e passavam nos cílios. Aquilo ali deixava os cílios pretinhos, bonitinhos, mais volumosos. Tu imagina pra tirar essa nhaca, né? Então tá. Mas enfim, eu acho bem legal esse início dessa história aí, da questão do rímel, né? Porque a gente fica pensando que talvez isso é de hoje, né? Não, olha quantos anos atrás a mulher já se interessava em manter esses cílios bonitinhos, bem pretinhos, maiores do que o normal, né? Então, a história só foi se aprimorando, foi melhorando cada vez mais, né? A questão das extensões de cílios. E isso não ficou só lá no cinema, né? Só com as mulheres famosas, com as mulheres de cinema. Isso ocupa a nossa necessaire hoje. Então é difícil uma mulher dizer que nunca usou uma extensão de cílios ou nunca usou um cílios postiço, né? Todas nós já tivemos essa oportunidade de colocar uns cílios e de tamanho, espessura, até cores diferentes. Então eles só são aprimorados, né? E a gente vai vendo no decorrer como que eles se aprimoram.